em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Luzenor de Oliveira. Eu chego agora com o professor Paulo Bacelar para matar a saudade aqui. O professor Paulo Bacelar estava pedalando, ou melhor, pilotando pelas estradas do Ceará. E agora, para confirmar, ou para começar com firmeza 2023, seja bem-vindo, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Obrigado, Luzenor. Estamos aqui de novo, realmente. Já depois de ter percorrido 2.300 quilômetros pelos municípios do Ceará, para conhecer mais o nosso estado e cada vez mais garantir aí a minha passagem para ter o título de cidadão cearense por conhecer aí todo o estado do Ceará. Eu acho que você está fazendo um desafio aqui para mim e comigo, para quando eu questionar sobre determinado município, você falar: não, Luzenor, já passei por aqui. Mas vamos fazer esse teste ao longo do programa, porque agora é pra valer. Vamos começar a nossa caminhada aqui pelo Vale do Salgado, pela pergunta da nossa ouvinte Catarina, do município de Icó. Passou por Icó, professor Paulo Bacelar? Já dormi em Icó, Luzenor, ali na BR-116, beirando. Já conheço ali também, aquela região. Então vamos para a seguinte dúvida. Catarina, tenho 27 anos e contribuí apenas por 2 anos para o INSS. O que devo fazer para continuar contribuindo na ponta da língua, professor Paulo Bacelar? Qual é a recomendação para a Catarina? Ela só pagou 2 anos? Hoje, 27 anos de idade, contribuiu apenas com 2 anos. Tá cedo ainda, né? A idade dela ainda é baixa, né? Então ela pode realmente começar a contribuir com mais afinco agora e não deixar de contribuir, exatamente para não parar, não deixar de ser segurada. Ela pode voltar a contribuir como contribuinte individual, com os códigos 1163, que é 11% do salário mínimo, ou 20%, que é o código 1007, como contribuinte individual, se ela exercer alguma atividade. E nessas condições, a Catarina, a exemplo de outras pessoas na mesma faixa etária, ou um pouco mais velha, ou um pouco mais nova, essas pessoas terão os mesmos direitos garantidos a todos os segurados da Previdência Social? Sim, todos os direitos. Ela é um benefício previdenciário, né? Uma contribuição previdenciária, ela terá direito aos benefícios previdenciários, como salário maternidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, se deixar para os seus dependentes, e aí aposentadoria quando tiver, Luzenor, agora 62 anos de idade, que para todas as mulheres, porque a partir de 2023 chegamos no final da regra de transição da aposentadoria por idade das mulheres, que em 2019 era 60 anos de idade. Começou com 2020 com 60 anos e meio ano a cada ano, aumentando e chegando agora com 62 anos e fixando em 62 anos daqui para frente, em 2023 para frente, todas as mulheres se aposentam com 62 anos de idade. Agora a pergunta é do João Lucas em Itapipoca. Meu pai é segurança de uma empresa privada. Ele trabalha há mais de 8 anos e contribui mensalmente para o INSS. Por ele ser segurança, professor Paulo Bacelar, pergunta o João Lucas: existe alguma aposentadoria especial quando ele for dar entrada no pedido do benefício no INSS? O segurança pode se equiparar ao vigilante. O vigilante ele pode se aposentar com 60 anos de idade e 25 anos de contribuição como vigilante. E agora está sendo discutido no STF a questão de ser vigilante armado ou desarmado, e essa discussão ainda vai ser julgada pelo STF. Mais uma dúvida interessante é a pergunta da Edneide em Uruburetama.
A Edneide diz: eu sou dona de casa e trabalhei a vida inteira como faxineira e doméstica. Quando eu for pedir minha aposentadoria, existe uma forma de comprovar esse trabalho, professor Paulo Bacelar? Se ela era dona de casa e trabalhou como doméstica na casa das pessoas, trabalhando pelo menos duas vezes ao dia, 2 vezes por semana, ela se enquadra como contribuinte individual. Ela seria diarista, então seria contribuinte individual. Se ela trabalhava numa casa em que trabalhava mais de 3 dias por semana, ela se enquadra como empregada doméstica. A empregada doméstica, ela é de responsabilidade do patrão fazer o recolhimento. Então, para ela reconhecer esse tempo, ela teria que entrar com a ação trabalhista de reconhecimento de vínculo de empregada doméstica para que ela pudesse contar com esse tempo. Se ela era diarista, aí não tem como fazer o pagamento em atraso, porque não contaria para ela para se aposentar. Professor Paulo Bacelar, essa pergunta da Edneide já me deixou um cenário que ela, ao longo desse tempo que trabalhou como doméstica, não criou vínculo com o INSS. Ou seja, a Edneide, ela não tem como resgatar esse tempo todo de contribuição, de ausência de contribuição e sonhar com a aposentadoria. Como eu disse, se ela se enquadrar como diarista 2 vezes por semana, ela não tem como resgatar isso, porque o pagamento em atraso do contribuinte individual não vai contar para carência, para o tempo, para ela se aposentar por idade. Já se ela for empregada doméstica, com uma ação trabalhista, ela reconhecendo esse vínculo trabalhista e sendo de responsabilidade do patrão as contribuições, teria aí uma chance para ela reconhecer esse tempo e ela se aposentar. Linha direta para você tirar a dúvida na área da Previdência Social, 085 992734353. Bianca, em Iguatu. Meus avós trabalharam a vida inteira na roça. Eles são casados e sempre dividiram tudo. Como fazemos para dar entrada no pedido de aposentadoria dos dois? Quais documentos precisamos apresentar? Olha, o trabalhador rural, ele precisa comprovar a atividade rural durante 15 anos e precisa ter documentos de comprovação desse período de 15 anos até completar a idade de 55 anos de idade a mulher e 60 anos de idade o homem. Então, nota fiscal de compra de implementos agrícolas, compra de semente, inscrição em órgão público, colocando a sua atividade como agricultor, a certidão de casamento ou de inteiro teor de nascimento dos filhos, constando a profissão de agricultor, são provas materiais que podem ajudar eles a se aposentarem. Olha, para você que é trabalhador rural, Bianca, para os seus familiares também, a gente sempre deixa um recado. A contribuição sindical não é suficiente para garantir a aposentadoria. A contribuição sindical, como a gente costuma dizer também, é uma ajuda que você dá ao sindicato para a entidade representá-la em diversas lutas. E é importante que você tenha um sindicato forte. Mas quando se fala em previdência social, o caminho é outro. Justamente o conselho que acaba de ser dado pelo professor Paulo Bacelar. Vanderlei está em Quixadá. Já completei 62 anos de idade, tenho ao todo 9 anos e meio de contribuição para o INSS. E ele pergunta: como está a minha situação para pedir a aposentadoria? Já posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Não, Luciano, ainda não. Ele não tem ainda implementado as 2 condições para o homem, que é 65 anos de idade, no mínimo, e 15 anos de contribuição. Então, ele tem 62 anos de idade, ainda teria que esperar mais 3 anos para completar a idade. E também os 15 anos de contribuição que ele não tem, que ele só tem 9 anos e meio. Então, ele vai continuar contribuindo até completar os 15 anos, que ele já vai ter mais de 65 anos e poder pedir aposentadoria. Então, Vanderlei, toma um cafezinho na nossa companhia aqui pelos próximos 3 anos, ou melhor, pelos próximos 6 anos, né, professor Paulo Bacelar? Porque ele tem 9 anos e meio de contribuição, 5 anos precisa contribuir por mais 5 anos e meio, né? Continua contribuindo, não vai perder essa oportunidade, no futuro terá aposentadoria garantida. A Cristina está em Martinópolis, sou professora do município e trabalho aqui por regime próprio. Qual a diferença na hora de pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? O regime próprio, ele tem regras diferenciadas do regime geral. A cada dia que passa com as reformas, essas diferenças são diminuídas, né? Então, ela precisa ter em mãos aí o Estatuto do Servidor de Martinópolis
para ver quando é que o professor se aposenta, que em regra seria de 55 anos de idade e 25 anos de contribuição. É isso que eu ia questionar, professor Paulo Bacelar, se a regra para, ou as regras para a aposentadoria de quem está na sala de aula não são uniformes não em todo o Brasil? Não, alguns municípios se adequou à reforma da Previdência, mas criou regras de transição diferentes. Então, por exemplo, o município de Fortaleza ela é diferente do estado do Ceará, nas regras de transição. Então, existem algumas pequenas mudanças, algumas pequenas diferenças ainda em relação ao Estatuto Federal, que foi colocado pela reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, ela alterou o regime de previdência do servidor público federal, mas não alterou os municípios nem os estados. Cada um deverá fazer a sua própria previdência, adequados à Constituição Federal, logicamente, mas com algumas diferenças, algumas peculiaridades de cada município, de cada estado. Professor Paulo Bacelar, há poucos minutos você respondeu a uma pergunta do João Lucas em relação ao pai dele, que era segurança, e chega a dúvida do Roberto Miranda, que está em Maracanaú, que quer saber, eu gostaria de saber quais profissões têm direito à aposentadoria especial de acordo com as normas do INSS. Olha, Roberto, até 28 de abril de 95, um decreto federal, ele listava profissões para aposentadoria especial. A partir de 95, não existe mais a aposentadoria especial por profissão, por atividade, e sim por exercício da atividade com exposição a agente nocivo, físico, químico ou biológico, prejudicial à saúde. Então, por isso que as aposentadorias especiais têm uma regra diferenciada, autorizada pela Constituição Federal, para que a pessoa que tem exposição, que se desgasta mais a sua saúde na sua profissão, ela tem uma aposentadoria mais cedo. Então, hoje não tem mais a profissão para garantir a aposentadoria especial, e sim a exposição ao agente físico, químico ou biológico. Então, você tem que ter um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que garanta e que demonstre para o INSS qual é aquela atividade que você exerce e quais são os meios que você trabalha, se é ruído, se é químico, se é gelo, se é frio, calor. Então, essas atividades que são qualificadas para ter direito à aposentadoria especial. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, pode mandar o seu recado aqui pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. De qualquer parte do Brasil ou do mundo, você que tem vínculo, quer criar vínculo com a Previdência Social brasileira, pode nos mandar a dúvida, porque aqui o espaço está aberto com as palavras e com o esclarecimento técnico de quem entende do assunto. O professor e advogado Paulo Bacelar, diretor, coordenador no Ceará do Instituto Brasileiro de Previdência, IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Mais uma pergunta, Marcos Almeida está em Caucaia. Minha filha está grávida de 3 meses e ela sempre trabalhou de carteira assinada. Ela tem direito, professor Paulo Bacelar, ao auxílio maternidade? O que devemos fazer para dar entrada no pedido do benefício? Olha, Luciano, nesse caso, ela sendo de carteira assinada, empregada, ela não dá entrada no benefício. Ela fica de licença maternidade pela empresa e a empresa paga o seu salário integral durante os 4 meses do afastamento. Essa seria até a melhor forma, Luciano, porque a gente sabe que a fila do INSS está grande, e se ela fosse autônoma, se ela fosse contribuinte individual, ela ia dar entrada no salário maternidade, só ia receber o benefício daqui a 8 meses. Então, passaria os 4 meses de licença, né, sem ela poder trabalhar como autônoma, e só ia receber depois de 8 meses. Quer dizer, aquele dinheiro já não serviria tanto para o período que ela estava sem poder trabalhar, né? No caso de empregada, não, ela já sai e já recebe o seu salário normalmente. Então, a Constituição garantiu que o empregado não tivesse prejuízo, porque passou a obrigatoriedade do pagamento para a empresa. Professor Paulo Bacelar, sempre surgem perguntas nesse aspecto do auxílio maternidade. Agora, as mulheres, para garantir o auxílio maternidade, precisam estar com carteira assinada ou com vínculo com o INSS. Exatamente. E como carteira assinada, o pagamento é feito pela própria empresa. Ela não dá entrada no INSS e a empresa depois se compensa
com as suas obrigações, aquele valor que ela gastou com aquele auxílio salário maternidade. E quando eu falo sobre o vínculo com o INSS, na realidade, na condição de segurada, é o que eu queria falar, né, professor Paulo Bacelar? O que é a condição de segurada para a mulher grávida que precisa do auxílio maternidade? Então, é aquela pessoa que está contribuindo com a Previdência, ou individualmente, ou empregada em alguma empresa. Quem contribui individualmente, essa sim precisa da entrada no INSS a partir do parto. Não foi essa a resposta que eu queria ouvir, professor Paulo Bacelar. Então eu não entendi ainda. É aquele aspecto da mulher que perde o emprego, ela tem um vínculo, né? Tá vendo, professor Paulo Bacelar? Então quem está contribuindo, quem está com a carteira assinada, tem direito ao benefício. Mas aquela pessoa que também foi demitida, ou até quem contribui individualmente, mas parou de contribuir pelo menos há 1 ano antes do parto, ela também garante a sua condição de segurada, que a gente chama de estado de graça. Mesmo você não contribuindo mês a mês, você mantém ainda a condição de segurada quando você tem uma última contribuição, pelo menos há 1 ano antes do parto. E quem ficou em estado de graça fui eu, porque fiquei feliz com a sua resposta para as nossas ouvintes que aguardavam tanto essas explicações. Eu volto com o professor Paulo Bacelar, que agora anda com o mapa do Ceará, decorando as cidades, para estar pronto para responder os meus questionamentos e também as minhas pegadinhas sobre a cidade cearense. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta aqui do Marcos Almeida, já foi, do Luiz Antônio em Pentecoste. Já me aposentei e recebo, além desse benefício, uma aposentadoria por morte da minha esposa. Um benefício compromete o outro ou é possível receber os dois benefícios sem problema? Tem uma boa resposta para o Luiz Antônio, professor Paulo Bacelar? Pentecoste fica ali do lado de Apoiarés, Luciano. Olha, não tem problema. Hoje você pode ter aposentadoria e a pensão por morte. Hoje não, né? Desde 88 que já pode ter os dois benefícios acumulados, a pensão por morte e a aposentadoria. Cada um tem o seu fato gerador diferente e você pode acumular tanto a pensão como a sua aposentadoria própria. Quer dizer que Pentecoste fica ao lado de Apuiarés, não é isso, professor Paulo Bacelar? E aí já vem uma pergunta de Apuiarés. Que fica ao lado de Pentecoste. Fica ao lado de Pentecoste e fica ao lado de General Sampaio. Olha aí, ele conhece bem o Vale do Curu. Marcela Menezes, gostaria de saber como funciona o auxílio maternidade. É preciso ter trabalhado alguma vez de carteira assinada para ter direito a esse benefício? Marcela, antes de ler a sua pergunta, e você está nos acompanhando, foram dados todos os esclarecimentos pelo professor. Parece que eu estava esperando essa pergunta da Marcela, né, professor Paulo Bacelar? A gente estava falando disso agora há pouco. O salário maternidade é para o segurado da Previdência. Tanto ele que trabalha de carteira assinada, que é pago pela empresa, se ela tiver com a carteira assinada no momento do parto, ou para o contribuinte individual, ou para o facultativo, ou para o segurado especial, o trabalhador rural, que prova a sua condição de segurado especial. Então, não é só o empregado que tem direito. Todos os segurados da Previdência têm direito ao salário maternidade. Então, você contribuindo, e existe aí as carências, né? O empregado doméstico, o empregado e o avulso seria o estivador que trabalha em porto. Ele não tem carência, você pode assinar o contrato de trabalho com 1 mês antes do parto, que dá direito ao salário maternidade. Mas o contribuinte individual, facultativo, o segurado especial precisa ter 10 meses de vínculo com a Previdência para poder ter direito ao benefício. Então precisa contribuir 10 meses antes do parto. A pessoa que quer engravidar, Luciano, ele tem que a mulher que nunca contribuiu, por exemplo, e vai engravidar, ela precisa estar contribuindo antes de engravidar, porque ela precisa ter 10 meses de contribuição mês a mês antes do parto para ter direito ao salário maternidade. Eu espero, Marcela Menezes de Apuiarés, que você tenha se sentido aí atendida nessa resposta do professor Paulo Bacelar. Neide, em Beberibe. Na minha casa recebemos o Auxílio Brasil e o meu filho tem autismo. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, para dar entrada no benefício do INSS para o meu filho, é possível? Caso eu consiga, perderemos algum dos benefícios? Olha, Zé, o único benefício que a pessoa perde se ela tiver o seguro defeso. O seguro defeso não dá direito ao Auxílio Brasil. Eu tive conversando com a defensora pública, doutora Carolina Botelho, e ela me explicou algumas nuances em relação ao Auxílio Brasil, que é onde tem muitas ações para restabelecimento do Auxílio Brasil, que é na Defensoria Pública. Então eu sempre sugiro aqui aos nossos ouvintes que procure a Defensoria Pública quando um Auxílio Brasil não é
concedido. Então, no caso de BPC, não há nenhuma ligação. Você pode ter um BPC na família e receber também o Auxílio Brasil. Outra pergunta agora do Israel Castro, também de Pentecoste, sobre o BPC. Há 2 meses dei entrada no pedido do benefício e queria saber se demora muito para sair. Não é para demorar, né, professor Paulo Bacelar? Tem algumas questões que eu poderia falar. O BPC idoso, ele está saindo mais rápido. Por quê? Porque ele está pegando a portaria 1035 do INSS, que garante a concessão com robô, com análise virtual, análise inteligência artificial, né? Então, se o INSS agora ele tem um acesso à informação do CAD único. Se a pessoa tiver cadastrada no CAD único e não tiver renda declarada lá, ou a renda for menor do que 1/4 do salário mínimo, o benefício já concede automaticamente. No caso de BPC deficiente, aí não, porque você precisa ter ainda a marcação da perícia médica e da avaliação social para ter direito ao BPC do deficiente. Então, esse aí tem demorado mais de 8 meses para conceder esse benefício. Mais uma dúvida, Rosângela em Acopiara. Eu tenho direito a receber o BPC? Tenho síndrome do pânico e possuo um laudo de psiquiatria porque faço tratamento no CAPS há 4 anos. Tenho 27 anos de idade e uma criança menor de idade. O único dinheiro que temos é do Auxílio Brasil. Nessas condições é possível a Rosângela receber o BPC? Olha, sempre é necessário que um laudo médico ateste a sua dificuldade para é o que eu digo, convivência com as outras pessoas, né? Se você tem problemas de saúde mental ou físico que impeça você de ser igual às outras pessoas, e esse impedimento seja um impedimento de longo prazo, ou seja, de pelo menos 2 anos, você tem direito ao BPC e também se a sua renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo. Então é importante que ela tenha esse laudo e possa dar entrada no benefício e seja cadastrada no CAD único, ela e a sua família, para que o INSS possa avaliar esse benefício. Eu vou continuar aqui em Acopiara, porque a Silvana tem também uma pergunta nessa área. Dei entrada no Auxílio Doença no mês de agosto e no mês de dezembro o benefício foi negado. Entrei com pedido de recurso e até agora nada, professor Paulo Bacelar. Queria saber por quanto tempo demora para sair o resultado. Vejo falar que são 6 meses ou até anos. É verdade? Olha, o Auxílio Doença, caso seja indeferido, por renda ou por qualidade de segurado, qualquer outro motivo, não é muito viável você fazer um recurso administrativo, porque o recurso tem demorado mais de 2 anos. Então é bom que você procure um advogado, a defensoria pública, para que entre logo com a ação judicial desse benefício negado. O auxílio realmente, no caso de recurso, tem demorado bastante. Rose, em Santana do Cariri. Antes de ler a pergunta da Rose, eu queria pedir para você, sugerir a você, ouvinte em qualquer parte do Brasil, internauta que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 992734353. Agora sim. Rose, em Santana do Cariri. Meu esposo trabalhou durante um período de 12 meses de carteira assinada. Em 2020 foi demitido. Por quanto tempo, professor Paulo Bacelar, o meu esposo se mantém segurado e o que ele deve fazer para continuar nessa condição de segurado e garantir a aposentadoria? Olha, Luciano, as regras de manutenção da qualidade de segurado são simples. Se você tem mais de 10 anos de contribuição sem a perda da qualidade, sem nunca ter parado de contribuir, no caso dele, tem 12 anos, e ele recebeu seguro-desemprego, ele vai ser mantida a qualidade de segurado dele por 3 anos, ou seja, 36 meses. Se ele não recebeu o seguro-desemprego, foi demitido por justa causa, por exemplo, ou pediu demissão, ele vai ter direito apenas a 24 meses, 2 anos. Então, no caso dele, que já trabalhou mais de 10 anos, que tenha recebido seguro, ele mantém aí por 3 anos a condição dele de segurado. Após esses 3 anos, ele deixa de ser segurado. Então, ele deve contribuir como autônomo caso ele não arranje outro emprego. Carlos Alberto, do município de Terra Nova. Onde é que fica Terra Nova, professor Paulo Bacelar? Na Bahia, aprender. Na Bahia? Bahia, também você lendo a pergunta aí não tem sentido, né? Eu sei do Ceará, doutor. Onde é que fica Terra Nova? Em qual região do interior da Bahia? Não sei, doutor. Aí eu não sei. E é baiano ele, baiano, olha. É baiano. Eu conheço mais o Ceará do que a Bahia, senhor. Seja bem-vindo, professor Paulo Bacelar. Pergunta do Carlos Alberto.
Tenho 47 anos, sou pedreiro, portador de 3 hérnias de disco. Há 4 anos que tento um auxílio-doença. Já fiz a perícia judicial em julho de 2022. Ainda não tive nenhuma resposta. É normal essa demora? Olha, é como eu disse, auxílio-doença, na justiça, ela não é para ter tanta demora. Ele fez a perícia em julho, né? Então já era para ter tido realmente uma resposta. Você deve procurar, Carlos, você deve procurar o seu advogado para ver em que fase está o processo, se teve um recurso, se ainda o médico que fez a perícia ainda não juntou o laudo, ou se já juntou o laudo e o juiz ainda não sentenciou, não decidiu. Então o advogado deve correr atrás, ligar para a vara, mandar petições pedindo a celeridade desse processo, porque desde julho de 2022 fazendo perícia, já era para ter saído o resultado. Dúvida do Marcelo Monteiro em Aracati. Antes tem a Maria em Umirim, cidade que o professor Paulo Bacelar fez referência, dizendo que fica ali pertinho de Apuiarés, de Pentecoste, de General Sampaio. Umirim? Umirim. Ah, porque eu tava confundindo com o Mari. Aí, ó, conhece o Ceará. Maria, em Umirim. Meu pai vai fazer 60 anos de idade e tem 25 anos de contribuição. Já podemos dar entrada no pedido de aposentadoria? Não, ainda não. 60 anos de idade para homem não se aposenta, somente com 65. Se ele já tivesse mais de 35 anos de contribuição, poderíamos ver alguma regra de transição para ele. Mas com essa idade e esse tempo, não. Somente com 65 anos de idade. Agora sim, a dúvida do Marcelo Monteiro em Aracati. Sou funcionário público efetivo e agora sofri um infarte. Fiz 2 catéter e tenho 25 anos de idade. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Aqui é o seguinte, ele não disse se são 25 anos de idade, professor Paulo Bacelar, ou a idade são 25 anos de atividades no serviço público, ou 25 anos de idade. Mas mesmo que fosse, né, ele teria que demonstrar aqui a idade. Exatamente a idade, eu acho que deve ser 25 anos de serviço público, Zanon, porque pelo infarto, né? Porque pode acontecer, mas uma pessoa com 25 anos, eu acredito que tenha sido aí o tempo de contribuição de 25 anos. Então, faltaria a informação da idade para a gente saber se ele tem direito a uma aposentadoria. Mas se for uma aposentadoria por invalidez, independe do tempo de contribuição. Se ele teve um infarto, botou cateter e tem problemas para continuar trabalhando, poderia sim ter uma aposentadoria por invalidez. A Neide em Guaraciaba, terra que o professor Paulo Bacelar visitou há poucos dias, ela diz: sou empreendedora e pensionista. Eu, como pensionista, posso abrir um MEI, microempresa individual, para mim, sem que eu venha perder minha pensão? Olha, Luciano, muito medo, né, das pessoas perderem seus benefícios. Então, não tem problema. Você pode contribuir, você como pensionista se qualifica como dependente de um segurado. E você, como segurada, vai contribuir com as suas contribuições e ter a sua aposentadoria. São duas coisas diferentes. Então, você pode fazer aí a sua inscrição como MEI e continuar contribuindo para a Previdência. Estão dizendo aqui que eu falo pouco, professor Paulo Bacelar, sobre a linha que os ouvintes podem encontrar para mandar pergunta. Então, anote aí, bem devagarinho, Marcos Furlan. 085 99273 4353. Cândido, em Itapajé. Passei por Itapajé nesta semana, a caminho da região norte do Ceará. Tenho 64 anos de idade e 6 meses. Quando vou me aposentar? Estou no saque aniversário e eu me aposentando, recebo meu FGTS, estou trabalhando e minha empresa está com mais de 2 anos que não deposita meu FGTS. Olha aí, professor Paulo Bacelar, 2 ou 3 respostas aqui para o Cândido em Itapajé. Toda pessoa que se aposenta, ela tem direito ao saque do FGTS. O INSS manda uma carta para a pessoa com o kit, né, que é para pagamento do FGTS ou PIS. Então ela leva essa carta na Caixa Econômica e saca o FGTS que está depositado lá. Sobre o FGTS que não está sendo depositado pela empresa, ela teria que entrar com ação na Justiça para receber esses valores que a empresa não depositou. E na Justiça do Trabalho. E com 64 anos e 6 meses, eu acho que de idade, ela só vai se aposentar. Ele, no caso, o Cândido. Ele só vai se aposentar se tiver mais de 35 anos de contribuição. Se não tiver mais de 35 anos de contribuição, tem que ter 65 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria. Então, Cândido, não se apavore. Você já deve ter muito mais de 15 anos de contribuição. Mas a dica do professor Paulo Bacelar: se nesse momento você tem
35 anos de contribuição, 64 anos e 6 meses, pode pedir a aposentadoria. Eu entendi assim. Bem, 35 fechado ainda não dá. Por quê? Aliás, poderia até dar, mas analisando as regras de transição. Hoje, Luciano, em 2023, a primeira regra de transição, que é a transição de pontos, ele precisa ter 100 pontos. Então, 64 com 35 daria 99,5. Não teria direito à aposentadoria por pontos. Mas tem a aposentadoria por idade mínima. A gente aqui olha na hora, Luciano. A idade mínima seria de 63 anos de idade com 35 de contribuição. Então, a regra de transição número 2, ele já teria direito se ele tivesse fechado os 35 anos de contribuição. Então, a regra de transição número 2, ele se aposenta sem precisar dos 65 anos de idade. Bastaria ter 63 anos de idade com 35 anos de contribuição. Isso serve para todos os ouvintes que estão nessa condição, né? As regras de transição da reforma. Agora, se o Cando em Itapajé tem os 15 anos de contribuição ou mais... Aí, se ele não tiver os 35, aí tem que esperar os 65 de idade, falta 6 meses apenas. Tá bem pertinho, esquenta o café, Cando. Jaqueline, olha aí, voltando a Puiarés. Minha mãe tem 54 anos de idade, mais 25 anos de contribuição, paga sindicato e tem provas. Ela, nesse momento, está recebendo auxílio-doença. Com quantos anos ela pode pedir a aposentadoria? São duas situações, professor Paulo Bacelar. Zenão, antes de falar com a Jaqueline, a Puiarés, que é a terra aí da nossa família Alves, né? Eu queria falar aqui do Cândido ainda. Veja bem, se ele daqui a 6 meses tiver 35 anos e fizesse 100 pontos... Tendo 65 anos de idade? Ele teria duas regras. Uma da regra nova, com a aposentadoria depois da reforma, e outra com a regra de transição, que ainda com regras anteriores à reforma. E aí é que está a questão do conhecimento. Precisa ver qual é mais vantajosa para você pedir a melhor. Porque de acordo com uma ou com outra, precisa fazer cálculo. Então, todas as pessoas precisam calcular, saber calcular ou fazer um cálculo com algum especialista para saber qual regra é melhor. Porque às vezes você tem 2 ou 3 regras que tem direito, mas você tem direito à melhor regra. Então, você tem que ver se o INSS vai te dar a melhor regra. Então, nesse caso, ele teria duas condições. Uma pela regra nova, depois da reforma, e uma aposentadoria com a regra anterior, que tem um cálculo melhor do que a depois da reforma. Então, essas pessoas precisam estar atentas a isso. E agora a resposta para a Jaqueline em Apuiaré. 54 anos de idade, 25 anos de contribuição, paga sindicato e tem provas. E ela está recebendo auxílio-doença. Com quantos anos ela pode pedir a aposentadoria? O trabalhador rural, o segurado especial, ele não se aposenta por tempo de contribuição. Ele tem uma contribuição indireta. Então, é pela atividade dele que ele se aposenta. Então, não tem 25 anos de contribuição. Só corrigindo a questão técnica. Não é 25 anos de contribuição, seria 25 anos de trabalho na atividade rural, já que ela tem provas e paga sindicato. Ótimo. Mas, se ela tiver um auxílio-doença e passar até os 55 anos de idade, que a mulher se aposenta aos 55, ela vai estar incapaz de trabalhar. Então, esse tempo de auxílio-doença, ele não conta para aposentadoria. Então, ela teria que voltar a trabalhar após o auxílio-doença, para na data dos 55 anos de idade, ela estar exercendo atividade rural e ela poder se aposentar na agricultura. Se ela estiver recebendo auxílio-doença, ela teria que esperar mais um pouco. Quero que você acompanhe com atenção, professor Paulo Bacelar, essa pergunta do Wendel em Canindé, nos acompanhando pela FM Agora 89.5. Eu recebo o BPC e minha mãe recebe um amparo ao idoso. Meu pai tem 72 anos de idade e não é aposentado. Meu pai tem direito ao amparo ao idoso também? Pois não tem renda. Veja bem, Luciano, olha que coisa interessante. Se fosse o pai dele com 72 anos e tivesse só a mãe no grupo familiar com 65, o BPC da mãe não interferia no BPC do pai, porque você pode ter 2 BPC idoso na mesma casa. Porém, se o Wendel mora com os pais, for solteiro, a renda do filho solteiro entra para o cálculo do grupo familiar. E aí ele vai contar como renda o BPC que ele recebe, que pode ser o BPC deficiente. E nesse caso,
esse benefício pode atrapalhar o BPC idoso do filho, do pai dele. Agora, para um esclarecimento, né? Ele fala em BPC e amparo ao idoso. Na realidade, é o mesmo benefício, né? Pronto, bem esclarecido aí. Creuza, em Quixadá, estava recebendo o benefício por incapacidade concedido pela Justiça, que deu até o dia 31 de outubro de 2022. Marquei a perícia de prorrogação, que foi confirmada para julho de 2023. Tenho o direito de receber até chegar a data da perícia, visto que fui ao INSS, ou foi o INSS que colocou essa data? Sim, a prorrogação, ela mantém o benefício até a data da perícia médica. Então, isso foi uma ação civil pública, né? Que não era justo que você prorrogasse a data da perícia e não ficasse recebendo até lá. Então, da prorrogação, você recebe até a data da perícia. Que boa notícia, hein, Creus? Então, cuida da agenda aí com base nessa informação do professor Paulo Bacelar. Paulo, em Tianguá. Minha mãe se aposentou com 62 anos de idade como agente de saúde e o salário era de 2.000, mas ficou só com o mínimo de R$1.200. Algum dia vai aumentar ou vai ser mesmo sempre esse valor, professor Paulo Bacelar? Olha, o benefício... O que é que pode ter acontecido aí, professor Paulo Bacelar? Não, porque a aposentadoria não é pelo último salário que a pessoa recebe. Então, muitas vezes a pessoa acha que teve uma diminuição no salário. A aposentadoria é feita por uma média de contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria e tem um percentual em cima dessa média, dependendo do tempo de contribuição que a pessoa tem. Se ficar o mínimo de 1.200, né? 1.212, né? R$1.200, ele fala aqui 1.200, mas claro, deve ser já 1.212. aumentou, né? Mas aí ele vai sempre acompanhar o salário mínimo. Se o benefício dela foi concedido com o valor de salário mínimo, ele sempre vai acompanhar o salário mínimo, porque, felizmente, uma proposta do governo anterior de alterar na reforma da Previdência, de não vincular os benefícios previdenciários ao salário mínimo, não passou no Congresso. Então, os benefícios não podem ser pagos menor do que o salário mínimo, porque senão o benefício dela seria pago menor do que o salário mínimo daqui para frente. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085 99273 4353. Marcos Fulano tem sido rápido e ágil no gatilho, viu? Já solta o sinalzinho aqui do nosso telefone. Kátia, em Santa Quitéria, tem uma filha de 9 anos, ela tem dificuldades de aprendizagem e toma remédio. Ela tem direito ao BPC, professor Paulo Bacelar? Essa é a questão do BPC, impedimento de longo prazo. O que é impedimento? Uma dificuldade que a criança tenha de se conviver com as outras crianças, com igualdade de condições. Então, mas em termos de saúde, ela teria direito ao BPC. Mas teria que ver a renda familiar dessa família. Precisa estar cadastrada no Cade Único e terá direito ao BPC se ela tiver uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Mais uma dúvida sobre tempo de contribuição e idade. Agora a pergunta é da Raimunda em Russas. Meu esposo tem 65 anos de idade e 14 anos de contribuição. Ainda adianta pagar para se aposentar com um salário, com mais de um salário mínimo? Não é muito provável que aumente a aposentadoria, porque uma pessoa com 65 anos de idade e 15 de contribuição vai se aposentar com 60% da média de contribuições desde julho de 94. Então, se a média dela for baixa ou até alta, um ano a mais que ela vai contribuir não vai ter tanta interferência assim. Diógenes Henrique, em Itapipoca. Sou professor da Rede Municipal de Itapipoca, aprovado em 2 concursos, 1999 e 2011. Tenho 45 anos de idade. Quando vou me aposentar? Temos previdência em regime próprio. Vou pegar a reforma da Previdência? Tenho 24 anos de contribuição do primeiro concurso e 2 anos do segundo concurso. 12 anos, né? 12 anos. Olha, Como é que é essa soma aí, professor Paulo Bacelar? Olha só, Itapipoca deve ter regime próprio. Ele disse aqui que tem regime Ele está próprio. perguntando, né, doutor? Não, ele disse que... Ele tem uma interrogação aqui. É verdade, professor Paulo Bacelar. Mas tem regime sim, próprio. Regime próprio lá, tem regime próprio. Se ela se adequou à reforma da Previdência, as prefeituras tinham prazo para se adequar. Acredito que já tenha isso. Então, Diógenes, a gente tem que ter acesso a lei do município de Itapipoca. Lembrando que nenhum outro município pode ter regime próprio. Quem não tem, não pode ter mais.
Então a reforma da Previdência ela proibiu os municípios de terem regime próprio, aqueles que ainda não tinham regime próprio. Então, se ele é regime próprio, a gente tem que ter acesso à lei de Previdência para saber quais são as regras da Previdência do município de Itapipoca. Aurenice em Baturité. Tenho 2 anos de contribuição, tenho hérnia de disco lá no lombar. Quero saber se tenho direito ao auxílio doença. Tenho 40 anos de idade e trabalho como babá. Olha, ela tem qualidade segurada, se ela está como babá, deve estar contribuindo, né? E com hérnia de disco lombar. Se ela estiver impedida de trabalhar, ela tem direito ao auxílio doença. Então é preciso que ela tenha um laudo médico, importante que ela vá no médico, peça um laudo médico para dizer se ela está incapacitada para o trabalho permanentemente ou por quanto tempo ela precisa se afastar do trabalho para cuidar da doença. Fábio, antes da pergunta do Fábio, professor Paulo Bacelar, dizer que para babá, né, manter a atividade que fica com a criança nos braços, né, tem que ter a saúde em dia e as dores lombares certamente atrapalham nessa atividade. Daí a preocupação da Aurenice com essa pergunta sobre o auxílio doença. E a resposta, Aurenice, foi bem encaixada aí para você nessa dúvida. Fábio, em Mucambo, sou microempreendedor individual e sou casado no civil. Em caso de morte da minha esposa, tenho direito à pensão? Com certeza, ele é MEI. Aliás, em caso de morte da esposa, Da né? esposa. Ele quer saber se, na condição Não. de microempreendedor individual, ele fica com a pensão. Não, é ela que teria que ser segurada da Previdência. No caso, ele é segurado, ele é MEI. Então, ele é segurado da Previdência. No caso de falecimento dele, ela teria direito à pensão por morte. Ela também teria que ser segurada na Previdência, estar contribuindo para dar direito a ele a uma pensão por morte. Dei uma chance aqui, você ouvinte, internauta do interior do Ceará e principalmente da cidade de Mucambo, para o professor Paulo Bacelar descobrir onde é que fica Mucambo, porque ele veio dizer aqui que Mucambo é distrito. Não é bem assim, claro que tem distritos com o nome de Mucambo, mas nesse caso aqui, Mucambo é cidade. Essa cidade fica perto de Sobral. Foi pesquisar, olha, caminho de Guaraciaba do Norte, na região norte do Ceará, na região da Ibiapaba, está a pequena cidade de Mucambo. E a todos vocês que nos acompanham aí pela 91.1 de Guaraciaba, o nosso muito obrigado. 14.500 habitantes, Lazano. Pronto, acertou, né? Eu dei uma oportunidade para ele consultar. Gleison Calcaia, quem tem uma só visão pode pedir o BPC? Olha, a visão monocular, que é uma visão, ela foi considerada como deficiência. E o BPC, apesar de ser um benefício da pessoa deficiente, ela pode não gerar o direito ao BPC, porque o BPC, ela sendo uma deficiência monocular, ela deu direito à pessoa que trabalha com essa deficiência se aposentar com um tempo menor, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então é muito improvável que uma visão monocular dê direito ao BPC. Mais uma dúvida. Antes de dizer o seguinte, para você ouvinte, já estamos na reta final do bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar, mas ainda há tempo para você nos encaminhar uma dúvida para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Cláudia Maria em Crato. Meu irmão tem 58 anos de idade e não tem um só documento. Quando chegar à idade, ele pode pedir a aposentadoria? Ele é agricultor. Ele não tem documento de identidade, de certidão de nascimento, essas coisas? Eu entendi isso, professor Paulo também Bacelar. acho que não, né? Então vai ser difícil a aposentadoria dele sem documento, né? Ou pode ser também que ela esteja falando de documento de prova da Pode ser agricultura. isso também. Mas existe isso, Luciano. Tem gente que não tem certidão de nascimento, não tem regime, não tem RG. Então ele vai ter que fazer esses documentos e vai ser difícil provar atividade rural com documentos porque ele não poderia ter comprado nada, nem se cadastrado em nenhum plano de governo, nem ter DAP, né? Nem ter pago a sindicato, essas coisas. Então fica difícil a concessão de um benefício para pessoas que não tenham registro, mas eu acredito que você deve procurar logo os órgãos para poder fazer o registro dele. Eliane Mendonça em Canindé. Tenho 52 anos e sou professora concursada em 2 municípios. Caridade desde 1997, ou seja, 26 anos de estrada, e em Canindé, 2001, 22 anos de contribuição. Queria saber quando posso me aposentar.
Luciano, a regra da aposentadoria do professor, ela começa com a regra de transição. No caso que ela ainda não tenha os 55 anos em 2019, ela vai para uma regra de transição. Então, a professora se aposentaria com 25 anos de contribuição e 57 anos de idade. Ou seja, e nesse caso aqui a LN tem 2 aposentadorias garantidas. Mas se for 2 municípios... 2 municípios. Seriam 2 municípios. Cumprindo jornadas diferentes. 2 regimes próprios diferentes. Então ela teria direito a 2 aposentadorias. Robervaldo... Ela não poderia ter 3. Por exemplo, se ela fosse do estado, ela teria que optar um dos 2 municípios. Ela só pode ter 2 municípios acumulados pelo regime próprio. E se ela pagasse o INSS, ela teria direito à aposentadoria do INSS. Poderia ter 3. Mas em regime próprio, ela só pode ter 2. E aí, professor Paulo Bacelar, ainda vale a pena contribuir para o INSS, porque ela tem 52 anos de idade. Se começar agora, pode se aposentar lá na frente. Com 65, né? Robervaldo em Crato, gostaria de saber se pode uma família, uma pessoa de uma família de 5 pessoas na mesma casa receber o Bolsa Família, mesmo sendo contemplada com um BPC. Sim, se um BPC só, com pessoa de 5 pessoas, realmente ela pode, não há impedimento legal para isso. Mais uma pergunta também sobre o benefício de prestação continuada. Carlos, em Fortaleza, tenho 76 anos de idade e recebo o BPC. Se eu voltar a contribuir, em quanto tempo recupera a condição de segurado? E posso ficar pagando uma contribuição a cada 6 meses para minha esposa ficar também na condição de segurada? Ele tem 76 anos e recebe BPC. Se voltar a contribuir, Carlos, você tem que ter 15 anos de contribuição. Então, se você tem um tempo de contribuição e não tinha fechado os 15 anos ainda, você pode completar os 15 anos pagando como segurado facultativo e ter direito à aposentadoria por idade. Você cessa o benefício do BPC e concede o benefício de aposentadoria por idade. No caso da sua esposa, ele quer que fique pagando. Ele pergunta se pode contribuir a cada 6 meses, né? Para minha esposa ficar segurada, a não ser que ela também esteja na mesma situação e ela ficar contribuindo a cada 6 meses para até chegar aos 65 anos de idade. Eu estou entendendo assim, que ela não tem ainda nenhum benefício, até chegar aos 65 anos de idade e poder se aposentar, mas ela 65 ou 62, professor, no caso da mulher? No caso dela ter um BPC, né? Ela pode ficar contribuindo, ela tá longe dela ter 15 anos de contribuição e ela ficar contribuindo a cada 6 meses para manter a qualidade de segurado dela até ela chegar aos 65 e pedir o BPC. Ou então, se ela também já tem os 15 anos de contribuição e aí esperar ter os 62, ela pode continuar contribuindo a cada 6 meses para manter a qualidade de segurança. Isso se ela já tiver os 15 anos de contribuição e esperar os 62 para se aposentar. Então, são muitas opções, né? Que aí também não temos todas as informações, seriam essas as condições. Francisco, em Santa Quitéria, tenho 47 anos de idade, desde 1997 trabalho em uma empresa de granito. Com quantos anos já posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, entendi 47 anos de idade, porque ele trabalha desde 1997 em uma empresa de granito, ou seja, 26 anos de contribuição. Francisco, antes da Constituição, você teria que ter 25 anos de contribuição em atividade prejudicial à sua saúde. E numa empresa de granito, com certeza deve ter. Mas agora você precisa ter 60 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria especial. Júnior, em Aracati, sou agente de endemias, comecei a trabalhar em 1994. Nesse tempo, trabalhamos num convênio entre município e a antiga FNS, Fundação Nacional de Saúde. Hoje estou trabalhando como efetivo do município desde 2019. Quando vou poder me aposentar? E será que tenho direito à aposentadoria especial? Pois é, no caso dele também, teria que ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Professor, mas vale essa regra para ele no caso desse vínculo que já exercia a atividade de agente de saúde nesse convênio entre município e governo federal? Sim, porque agora é considerado também atividade especial o agente de saúde. Linha direta do Jornal Alerta Geral 085 99273 4353. Fernando em Icó, eu tenho um BPC, tenho doença de Chagas, 53 anos de idade, e em dezembro eu vou fazer 54 anos de idade. E também tenho 2 bicos de papagaio, 3 hérnias de disco. Gostaria de saber se eu posso migrar do BPC
para aposentadoria por invalidez permanente? E caso tenha direito, como devo proceder para conseguir esse benefício? Olha, Luciano, se ele está recebendo um BPC, mas deixou de contribuir, ele não é segurado. Quem recebe BPC não é segurado da Previdência. A não ser que ele tenha contribuído como facultativo antes do BPC e tenha pelo menos um ano antes do início da incapacidade, da invalidez. Então é muito difícil que um BPC se transforme no aposentadoria por invalidez, porque ele teria que estar contribuindo antes de ter a invalidez. Vamos supor que o Fernando tenha aí 5, 6 anos de contribuição e aos 54 anos de idade, professor Paulo Bacelar, vale a pena contribuir para chegar aos 65 anos de idade, não depender mais de BPC e garantir a aposentadoria? Sim, é o valor de um salário mínimo também, mas teria direito ao 13º salário, deixaria direito à pensão por morte e aí teria mais vantagem. Mais uma dúvida, Nayane em Canindé. Tenho transtorno bipolar e queria dar entrada no auxílio doença. Quando fui atrás dos registros no CAPS, não tinha nada. Vou começar o tratamento de novo, só que pode dar certo? Pergunta ela. Quero saber se posso pedir o auxílio permanente ou tem que ser temporário. Olha, no caso, o laudo atestando que ela está com a incapacidade permanente, ela teria direito à aposentadoria permanente. Wanda, em Umirim, gostaria de saber se eu tenho o direito de receber o benefício que minha mãe recebia do meu pai. Ele faleceu há 18 anos e minha mãe faleceu há 4 meses, mas minha mãe não era aposentada, ela recebia pensão do meu pai. Olha, se ela tiver ainda 21 anos de idade, antes dos 21, ela pode pedir a pensão por morte. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, a você, ouvinte internauta, que não teve a resposta dada aqui hoje, fique aqui ligado conosco, ligada, porque no próximo sábado tem muito mais. Lembrar também para você que todo o conteúdo aqui, se você perdeu o programa pelo rádio ou pelas redes sociais, está no nosso site cearagora.com.br. Pode continuar mandando a pergunta, porque teremos o maior prazer em responder. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado nessa nova caminhada, nessa nova agenda do ano que começa 2023 pelas estradas do Ceará, pela internet e também pelas ondas do rádio em todo o Brasil. Sim, Luciano, eu estarei visitando todas as cidades do Ceará, não tenho tempo para fazer isso, vou fazendo aos poucos, mas irei conhecer todos os 184 municípios, que eu já listei, eu já achei 188. Dizem que é 184, professor Paulo Dizem Bacelar. que é 184, mas eu já achei 188. Depois eu vou ver com Foi você. em outro estado. O que é que eu botei lá que é cidade que não é? Porque eu já descobri agora que Mucambo é cidade. Então, vamos... E está entre as 184 do Ceará. E vamos passar por ela e dar um abraço aí a todos os nossos ouvintes, né? Se eu puder ser reconhecido, né? Nas cidades onde eu passar rapidinho e aí poder tomar um café em algum lugar mais específico que você vai me indicar para eu tomar. Então, até lá e até o próximo programa também. E dizer também, né, professor Paulo Bacelar, recomendar principalmente para quem faz o Jornal Alerta Geral, para tratá-lo de forma correta quando se encontrar com você pelas estradas do Ceará. Porque o jornalista Beto Almeida o abordou, né, e disse o seguinte: professor Paulo Bacelar, advogado, nosso motoqueiro. Mas assim, a todos os as pessoas que andam de moto, falam que motoqueiro é diferente de motociclista, mas todos somos pessoas que vivem, gente que trabalha com moto, né? É muito respeito a eles. Às vezes a gente chama de motoqueiro uma pessoa que não se cuida, não é a pessoa que trabalha, mas a pessoa que não se cuida, que não se protege, que não usa um capacete corretamente, que não usa uma jaqueta, uma luva, uma bota. Isso pode causar doenças e acidentes, que a gente sabe que um índice de acidentados é muito grande. A gente tem todo respeito e sempre está falando para que as pessoas se cuidem, né? Então sejam motociclistas, tenha a sua moto em dia, revisada, com a manutenção em dia e também com a proteção. E também quem ama, protege. A mesma coisa para sua garupeira. Muitas vezes a gente vê o motociclista todo equipado e a garupeira de sandália. Então a gente não pode entender que isso seja legal. Então a gente sempre incentiva que a pessoa invista em segurança para que não tenha nenhum problema. E às vezes nos deparamos com um casal sobre a moto
o esposo, o companheiro de capacete, a companheira de capacete, entre os dois uma criança sendo exprimida sem sequer usar o capacete. Então, recomendações importantes para você, motociclista, companheira, companheiro de quem pilota pelo Ceará, pelas ruas das cidades do Ceará, pelas ruas das 184 cidades do Ceará, porque eu vou mostrar o professor Paulo Bacelar, que são apenas 184 cidades. Grande abraço a você, ouvinte internauta. A gente se encontra no próximo sábado aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria.